E acaba de ser anunciado mais um corte na taxa Selic que sai agora de 13,25% para 12,75%, um corte de 0,5 pontos percentuais anuais. Isso significa que vários dos investimentos em renda fixa são impactados diretamente e tantos outros indiretamente por conta desse corte. Em resumo, eles diminuem a rentabilidade. Quem estava acostumado lá com mais de 1% ou 1% ao mês, tem que prestar bastante atenção na rentabilidade atual de cada uma dessas aplicações financeiras, as quais eu vou mostrar aqui para vocês agora. Antes de tudo, caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita para fazer isso. Deixa também o like, isso nos ajuda muito aqui. Inclusive ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas, mas principalmente ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você. Então, no final das contas, o like não custa nada e ajuda tanto nós aqui quanto você também. Bom, para começo de conversa, a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros e guia todos esses investimentos, essas aplicações em renda fixa, não só caiu 0,5 agora, como também vem caindo, né? Na outra reunião ela também caiu. Lembrando que ela estava lá em 13,75, já caiu para 13,25 e agora 12,75%. Já é uma queda aí de 1% do topo e a tendência é que a taxa Selic siga caindo. Então é importante você também ter isso como parâmetro, ter isso no radar para saber quanto os investimentos, as aplicações de renda fixa rendem ou vão render daqui para frente. E sobre os cortes da Selic, a cada 45 dias o Copom se reúne para definir a nova taxa Selic e já está aí praticamente contratada mais uma queda para 2023, além da sequência de quedas aí ao longo de 2024. Essa é uma tendência muito forte para taxa Selic. Agora vamos lá para rentabilidade. Quanto rende cada aplicação com a taxa Selic nesse atual patamar? Eu vou começar aqui por aquele que não deveria, mas é o investimento, né? A aplicação financeira de renda fixa aí mais comum no Brasil, que é a poupança. A poupança segue rendendo exatamente a mesma coisa, isso porque a regra da poupança é, enquanto a Selic estiver acima dos 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês fixos, mais a TR que varia aí de 1,5% a 2,5% ao ano. Então nós temos aí aproximadamente 0,6% ao mês de média de rendimento da poupança, lembrando que a poupança é isenta de imposto de renda e só rende também depois de 30 dias, aliás, a cada 30 dias, né? Sempre que faz aniversário, por isso ela não é considerada uma boa aplicação financeira, rende menos do que as outras e também tem essas regras negativas. Ao ano então, para a gente parametrizar tudo aqui, né? Vou falar sobre a rentabilidade anual, já descontando o imposto de renda daquilo que tem que descontar para você ter uma ideia de quanto rende cada tipo de aplicação, mas poupança deve render aí algo em torno de 7,5% no ano, inclusive, né, enquanto a Selic estiver acima de 8,5%, muito provavelmente em um ano ela ainda vai estar nesse patamar, então essa é a tendência para a poupança. Agora vamos pular da poupança para a aplicação mais segura que nós temos aqui no Brasil, Tesouro Selic. Compartilhando a tela aqui com você, já pode ver aqui que tem dois Tesouros Selic, né, o 2026 e o 2029. Vou tomar aqui o 2029, basicamente mudam aqui essa taxinha que acompanha eles e a data de vencimento, mas não quero dar muita explicação aqui da diferença de um para o outro, muda muito pouca coisa. O ponto aqui é, eu vou pegar como parâmetro o Tesouro Selic 2026. No Selic 2026 nós temos taxa Selic mais 0,047%. Vamos arredondar aqui para 0,05%. Taxa Selic que é utilizada aqui tanto para o Tesouro quanto lá para os investimentos atrelados ao CDI, é a Selic Over, é aquela Selic um pouquinho abaixo da taxa Selic Meta. Então, quando a taxa Selic Meta está lá, como agora, em 12,75% ao ano, significa que o CDI e a taxa Selic Over aqui, que é utilizada para a marcação do preço do Tesouro Selic, está 0,1% abaixo. Em resumo, 12,65%. Se a gente somar aqui a esse 0,047, dá para a gente considerar 12,7% ao ano, essa rentabilidade atual do Tesouro Selic. Só que o Tesouro Selic, assim como outras aplicações como CDBs, tem imposto de renda. E tendo imposto de renda, segue tabela regressiva, que é essa que está aparecendo aqui na tela para você, que vai de 22,5%, baixando até 15%, né? 15% é o mínimo que você paga. Então eu fiz aqui uma simulação para você ter uma ideia de quanto líquido você recebe no Tesouro Selic anualmente
dada a taxa Selic atual. Se você segurar por menos de 6 meses, você vai pagar aí 22,5% sobre o lucro, ou seja, uma rentabilidade anual líquida de 9,84%. De 6 meses a um ano, 20% de imposto de renda, uma rentabilidade anual líquida de 10,16%. Se você vender o seu título do Tesouro Selic entre 1 e 2 anos, você vai ter 17,5% de imposto de renda sobre o lucro, 10,48% líquidos. E se você segurar por tempo maior de 2 anos, você vai ter aí 10,79% líquidos. Logo, já dá para ter uma ideia aqui, né? O Tesouro Selic rende bem mais, mesmo com desconto de imposto de renda, do que a poupança. A poupança, já vou dizer aqui de antemão, que é a pior em termos de rentabilidade desses todos que eu vou falar aqui. Agora, se você quer saber sobre um CDB 100% do CDI, vai ser praticamente igual, tá? Só que a diferença é que o CDB 100% do CDI tende a render um pouquinho menos do que o Tesouro Selic quando você deixa lá acima de 2 meses em boa parte do tempo. Mas considera a mesma coisa, tá? Nada que vai fazer diferença, de fato, no patrimônio. Então, o CDB 100% do CDI vai render praticamente a mesma coisa do que o Tesouro Selic, os cálculos são muito parecidos aqui. Uma LCA ou LCI, 90% do CDI. Lembrem, LCA e LCI tem isenção de imposto de renda, então você não paga aquele imposto de renda, não desconta, não tem aquela tabela regressiva. O que aparece já como a LCI, né, o rendimento, a rentabilidade da LCI, você já considera essa rentabilidade como rentabilidade líquida. 90% do CDI hoje representam 11,39% ao ano. Então, se você contrata aí, né, compra um título de uma LCI ou uma LCA pagando 90% do CDI, saiba que hoje 11,39% ao ano é o que vai render, né, o que está rendendo dada a Selic atual. Uma LCA ou uma LCI 100% do CDI vai render rigorosamente os 12,65% considerando a taxa Selic atual, o CDI atual, e um CDB de 120% do CDI, que tá difícil encontrar hoje, né, mas tem alguma coisinha aí, 120, você pode pegar como parâmetro aí também para utilizar o cálculo para o 115, para o 125. Peguei 120 aqui porque é uma distância maior e serve bem como parâmetro, mas CDB, 120% do CDI, você vai tirar aí 15,18% brutos e aí tem aquele desconto do imposto de renda, porque todo CDB tem desconto do IR sobre o lucro. Isso vai levar aí a taxas de, por exemplo, até 6 meses, 11,76% líquidos, de 6 meses a um ano, 12,14% líquidos, de um ano a 2, 12,52% líquidos e acima de 2 anos, 12,9% líquidos. Esses títulos aqui já servem como parâmetro para você ter uma ideia de todos aqueles atrelados ao CDI, a Selic, que são os títulos pós-fixados. Lembrando que na renda fixa os pós-fixados são aqueles mais impactados, porque eles são impactados diretamente pela Selic, né? Eles rendem exatamente percentuais do CDI e da Selic, por isso eles são impactados diretamente. Isso não significa que os outros títulos de renda fixa também não sejam impactados, tá? A diferença é que esse impacto é menor e é indireto, ou seja, se a Selic está caindo e esses tipos de investimentos estão pagando menos, é natural que os pré-fixados também comecem a pagar menos e é natural ao longo do tempo também que aqueles híbridos comecem a pagar menos, ao passo que quando a Selic está bem alta, né, uma expectativa de juros alta, nós temos lá aplicações pagando IPCA mais 9%, IPCA mais 8,5%. Se isso vai caindo, né, a Selic vai caindo, a inflação segue controlada, por exemplo, a tendência é que a gente veja títulos pagando cada vez menos, tanto os títulos do Tesouro quanto os títulos de renda fixa privada, né? Por exemplo, pagando taxas menores, IPCA mais 7, IPCA mais 6,5 e por aí vai. Agora os pontos mais relevantes sobre esse tema. A taxa Selic não só caiu, como ela deve continuar caindo, já expliquei isso no começo do vídeo. Isso faz com que todas as suas aplicações de renda fixa, elas não efetivamente rendam isso aqui até o final, né? Elas vão render esse percentual da renda fixa, mas você não tem isso contratado pré-fixado. Ou seja, se eu estou recebendo aqui 100% do CDI numa aplicação, se o CDI está hoje em 12,65%, eu recebo até o momento em que ela baixar 12,65%. Se ela baixar mais 1%, for para 11,65%, a partir dali passa essa aplicação a render menos, né? Então, ela só está contratado isso aqui, né, esse 100% dos 12,65% até que permaneça em 12,65%. A partir do momento que começa a cair, vai seguir 100% da Selic futura, né, dos momentos em que a Selic cai para frente. Então esse é o primeiro ponto. A gente já consegue notar aqui que se a gente for
trazer para meses, não existe mais o 1% ao mês em renda fixa a partir de agora. E esse é um corte bem interessante porque boa parte dos investidores que estavam na renda fixa 100% nesse momento, eles começam a enxergar que a renda fixa não está rendendo mais aquele número mágico, 1%, está rendendo menos a partir de agora, e começam a olhar para outras coisas também, como por exemplo a própria renda variável buscando prêmios maiores, que por sinal tende a se apreciar, se valorizar conforme a taxa Selic vai caindo por vários motivos, mas dentre eles o fluxo de capital que tende a sair, né, a diminuir da renda fixa e aumentar na renda variável. Isso faz com que os preços lá das ações, dos fundos imobiliários e por aí vai aumentem. Mas antes que você pense que eu estou falando para você sair da renda fixa e ir para a renda variável, não, a renda fixa continua tendo a sua importância, só que no final das contas você não vai estar certo nem tanto 100% na renda fixa, nem 100% na renda variável. Isso não vai te trazer retorno de verdade no longo prazo. O que traz retorno de fato é montar uma carteira de investimentos diversificada, onde a renda fixa tem o seu papel, onde a renda variável tem o seu papel, as ações, os fundos imobiliários, os investimentos internacionais têm o seu papel, ou seja, você tem diversificação na carteira, cada tipo de investimento representa uma coisa, essa carteira é descorrelacionada, e quando algo na carteira está caindo, outra coisa está subindo, isso faz com que a sua segurança aumente e no final das contas o seu retorno a longo prazo tende a ser maior também, principalmente se você faz aportes mensais. Então, enquanto a gente está falando aqui de uma renda fixa, que lá na média vai render lá 100% de CDI, no acumulado dos anos, 8%, 9% ao ano, do outro lado, a gente fala de uma carteira de investimentos que pode te entregar aí mais de 15% ao ano, quando bem montada, obviamente respeitando o seu perfil, mas você consegue tirar aí de 13% a 18% de média de retorno composto anual, dado o histórico de bons investimentos de uma carteira descorrelacionada, bem montada, montada do jeito certo. E você pode fazer isso de maneira independente, inclusive, sem depender lá dos bancos, das corretoras, das indicações, porque sempre que eles indicam muita coisa na indústria de investimentos, ela acaba te indicando muita coisa ruim, porque o primeiro interesse deles é fazer dinheiro com o seu patrimônio, né? Ou seja, quanto mais eles indicarem, quanto mais comissões, dados investimentos que não são muito bons, pagam, melhor, mais remunera toda a indústria de investimentos com o seu patrimônio. Então, o ideal é que você aprenda a investir por conta própria, invista nos melhores ativos, aprenda a montar uma carteira de investimentos, não dependa das indicações, das recomendações dos bancos, e aí você automaticamente está tirando aquele dinheiro a mais que eles ganhariam com o seu patrimônio e está ficando com ele para você, por isso que você tem rentabilidades maiores, paga menos comissões, tem produtos melhores na carteira e automaticamente você tem um resultado superior com mais segurança. E se você acha que isso é difícil, eu vou te provar que não. Se você entrar no nosso grupo gratuito para participar das aulas gratuitas semanais, no link que eu estou deixando aqui na descrição, você já tem o grande benefício de aprender a fazer tudo isso semana após semana. Então você vai aprendendo e vai colocando em prática. Como eu falei, as aulas são gratuitas. Lá no grupo você recebe o acesso às aulas e recebe também todos os nossos materiais. Toda aula, toda semana, nós temos materiais novos lá, materiais gratuitos somente para quem está nos grupos. E se você estiver assistindo esse vídeo antes do dia 2 de outubro, você vai ser automaticamente direcionado para os mesmos grupos, mas fazendo já a sua inscrição gratuita também no curso Jornada da Liberdade Financeira. Vão ser 3 dias, 2, 3 e 4 de outubro, onde eu vou te ensinar na prática a montar uma carteira de investimentos desde o início. Vai ser um intensivão aí, onde você vai conseguir aprender a investir por conta própria e a ter resultados como esse que eu mencionei. Fechado? Então clica aqui, o link está na descrição, é só clicar, fazer a sua inscrição e entrar lá nos nossos grupos. Dito isso, eu fico por aqui. Se você tem alguma dúvida em relação ao vídeo de hoje, pode deixar aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.